candidata Dilma Rousseff. Certamente, Serra, você não é o cara, você tem 1000 caras. E aí, tem uma coisa interessante, sabe quem trouxe esse tema esta semana? O principal assessor energético do candidato Serra, Davi Zilbenstein, que foi a pessoa que presidiu a Agência Nacional do Petróleo e que, na época do Fernando Henrique Cardoso, e que agora diz o seguinte: ele é a favor que haja uma privatização, não é da Petrobras agora, é do pré-sal, que esse pré-sal seja passado para as empresas privadas internacionais. E isso é interessante porque mostra o quadro que hoje me dá uma dúvida, se eles são só a favor da privatização do pré-sal ou se eles são a favor da privatização do pré-sal ou da Petrobras. Por que eu tenho essa dúvida? Primeiro, porque quando eu cheguei na Petrobras, na presidência do Conselho, recebi um plano de expansão estratégica que previa a divisão da Petrobras, ou seja, o seu esquartejamento. Partes da Petrobras deveriam ser vendidas. Exemplo, a refinaria Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, e as unidades de fertilizantes, as chamadas Fafens. Além disso, mudaram o nome da Petrobras, tiraram a única coisa que caracteriza o Brasil, que é o Brás, Petrobras, e mudaram para Petrobrax, para ver se era palatável para o investidor privado. Outro grande amigo do candidato José Serra, o nosso Luiz Carlos Mendonça de Barros, um economista, respeitável como economista, mas que defende posições que eu não concordo, que são basicamente a privatização da Petrobras. Eu considero que o pré-sal é uma riqueza do povo brasileiro, para garantir que a gente combata a pobreza e crie educação de qualidade. Olha, essa questão de privatização, como eu disse, volta sempre... Torno a repetir, o principal assessor para a área energética de petróleo do candidato levantou, e ele não respondeu, que ele é a favor da privatização do pré-sal, ou seja, a exploração do pré-sal ser feita por quem? Pelas empresas privadas internacionais. Ele disse isso, não foi ninguém do PT, e não dá para fugir pela história do trololó. Porque sempre que tem um problema que o candidato não gosta, ele fala que é trololó. Não, não é trololó. E isso foi uma afirmação feita, e é grave, porque o pré-sal é uma das riquezas mais importantes do país. O fundo social do pré-sal, ele vai permitir que a gente invista. E ele não é para o final da década, não. O candidato Serra fala isso e está extremamente equivocado. O bom desse debate do segundo turno é que a gente agora pode esclarecer isso. Os recursos do pré-sal começam progressivamente a entrar. Defender a privatização do pré-sal significa tirar dinheiro do país para investir em educação de qualidade, em ciência e tecnologia, meio ambiente, investir em cultura, em saúde e fazer uma política em que o Brasil tem um passaporte para o futuro. Então é grave, o candidato não respondeu e ele tergiversa, sempre fazendo acusações, e acho assim estranho, porque ele não responde o que falou o Fernando Henrique, que disse que ele era o grande interessado na privatização. Em relação à Petrobras, eu tenho até uma relação especial. Candidato Serra, o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista à revista Veja, disse o seguinte: o Serra foi um dos que mais lutaram pela privatização da Vale. Tem muita gente que diz que o Serra é estatizante. Não é nada disso. A Light também foi o Serra. Aí eu me pergunto o seguinte: no caso da Petrobras, voltando para a Petrobras, era visível que em 1995, tem várias declarações nesse sentido, vocês achavam que era uma vergonha não privatizar. A Petrobras estava numa situação bastante difícil quando nós chegamos ao governo. Fazia mais de 25 anos que não se investia em refinaria. O Brasil, inclusive, estava com problemas nas suas contas.
externas, porque a conta petróleo é muito importante e muitas vezes tivemos de importar quantidades de petróleo porque não investimos em refinaria. Então, me pergunto, você acha que é correta essa política? Coisa fenomenal.